A gente vai mudar totalmente de assunto. A gente vai falar sobre ciclone bomba, numa entrevista muito importante aqui para a gente atualizar não só a situação de São Paulo, mas também do restante do Brasil. O município de Itanhaém, que fica no litoral sul de São Paulo, foi atingido por ventos de 97,2 km por hora na noite dessa quinta-feira. Tem noção do que é essa velocidade? Pensa num carro, se você dirige. Quando você chega a quase 100 km por hora, é uma velocidade assustadora. Imagina o vento, assim, na rua, balançando as árvores. As pessoas têm dificuldade de andar, óbvio, né? Porque é uma velocidade muito forte. E com essa velocidade toda, um montão de coisa voa junto, né? Enquanto a cidade vizinha de Mongaguá, também no litoral sul, teve rajadas de 90 km por hora, conforme o registro da Defesa Civil do Estado. Já moradores da região de cidades da região do Vale do Ribeira receberam mensagens de alerta severo. O órgão estadual alerta que a ventania pode provocar queda de árvores, destelhamento, queda de energia, queda de placas e outdoors, desabamento de estruturas, dificuldades de tráfego, impactos em aeroportos e agitação marítima. Nessa quinta, o governo de São Paulo instalou o gabinete de crise que deve funcionar até sábado, até amanhã, em razão dessa chegada de uma frente fria vinda do sul do país, após o estado registrar temperaturas mais elevadas que as previstas para esta época do ano. E o Centro de Gerenciamento de Emergências prevê esses ventos de até 100 km por hora entre hoje e sábado, com chuvas moderadas, com a chegada desse ciclone bomba lá da região sul do país. O Tâmaro daqui a pouquinho vai atualizar a situação para a gente de São Paulo, mas antes mesmo já vamos ouvir o nosso especialista para saber um pouquinho mais de informações para além de São Paulo. A situação é muito mais grave no Sudeste e também no Sul. A gente vai conversar agora com o meteorologista e consultor climático, o Francisco de Assis. Francisco, muito bom dia. É um prazer te ter aqui de novo no Acorda Metrópolis. Olá, bom dia, Natália, bom dia, Rodrigo, bom dia que você nos assiste da Metrópole, tudo bem? Tudo certo, Francisco. Bom, vamos lá, vamos começar do ponto problemático. O que é o ciclone bomba? Ele está vindo de onde e indo para onde e por quanto tempo vai ficar passando aqui pelo Brasil, Francisco? Normalmente os ciclones tropicais ocorrem na região sul, né? Especialmente no Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai, né? Por isso que essa região chama-se uma região ciclogenética. Todos os anos tem muitos ciclones que se formam lá. O porém é que os ciclones, ultimamente, eles têm sido de maior intensidade, né? Os últimos anos aí, 5, 7 anos, eles têm aumentado a intensidade. Normalmente, esses ciclones causavam vento de 70 km por hora, né? No máximo 80. Agora eles estão sendo ventos aí de 80, 100, passando de 100 km por hora, né? Então, por exemplo, esse ciclone agora, né? Forte intensidade, né? A baixa pressão mais intensa que ele teve, os ventos variaram de 90 até 100, até 107 km por hora, né? Em várias regiões do Rio Grande do Sul, como estava previsto, né? Então, por exemplo, Parque Eldorado chegou a 100 km, 4 km por hora, né? São Lourenço, 107 km por hora, Santana, 93 km por hora, Massabanrá, 98,3 km por hora, né? Cruz Alta, 91 km por hora, Alegrete, 92,5 km por hora. Agora, o ciclone, ele se formou na região sul, ali especialmente com a Argentina e Rio Grande do Sul, agora correu para o oceano. No oceano, ele causa vento mais forte também, né? De até 120 km por hora. Mas no oceano, o problema é com as embarcações. Ele vai ficar pegando agora somente a parte litorânea do Rio Grande do Sul com parte da região sul, vento mais fraco, né, na faixa de 70 km por hora, e esse vento, a borda dele pode chegar também ao litoral de São Paulo, litoral do Rio de Janeiro, com vento de 60 a 70 km por hora. Esses ventos que ocorreram em São Paulo foi devido à chegada da frente fria, que estava previsto, né? São Paulo aumentou muito as temperaturas, semelhante àquela que ocorreu há 15 dias atrás, e aí chega a frente fria, causa um forte contraste de temperatura com temporais, vendavais e ventos fortes, como ocorreu durante essa noite lá em São Paulo. Volto a vocês aí. Ô, Tâmaro. Agora, você perguntou como é que se formava o ciclone, perdão, né? Não, pode continuar. O ciclone extratropical, como é que ele se forma, né?
Está uma massa de ar quente, na região sul aumenta as temperaturas ali com a Argentina, e aí vai chegar uma massa de ar frio, uma massa de ar de origem polar, né? Essa massa de ar frio aí vem causar um forte contraste nas temperaturas numa dimensão grande, né? Algo aí de quilômetro ou mais, né? Essa diferença de temperatura, o encontro dessas duas massas de ar, começa a se formar um abaixamento de pressão, consequentemente começa a se formar um movimento ondulatório dos ventos no sentido dos ponteiros do relógio. Aí começa exatamente a se formar o ciclone extratropical. Por que chama extratropical, né? Porque é formado entre o encontro de duas massas de ar, uma quente e uma fria. Se fosse formado somente de uma massa de ar quente no oceano, com a alimentação da alta evaporação, né? Aí seria um ciclone tropical, no caso um furacão, daqueles que se formam nos Estados Unidos. Por isso que tem essa diferença de um para o outro. Volto a vocês aí. Ô, Tâmaro, o Francisco lembrou pra gente que há 2 semanas já teve uma situação bastante complicada em São Paulo. Teve gente que morreu por causa das ventanias, não era nem de chuva, que acho que isso também é muito curioso. Depois vou até perguntar pro Francisco. Quando a gente fala assim de ventania, parece que é tudo a mesma coisa. É chuva forte, é ventania, alagamento. Mas há 2 semanas a gente viu ventania e agora São Paulo está se preparando para essas próximas horas aí até amanhã, de novo, de fortes ventanias que podem causar diversos problemas, né, ô Tâmaro? É isso mesmo, Nath. O alerta da Defesa Civil é vermelho aqui em São Paulo. O Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu avisos de perigo potencial para a ventania e também para as tempestades, como você estava mencionando, né? E o foco principal é o litoral sul aqui de São Paulo. Algumas cidades, alguns municípios aqui do litoral sul chegaram a suspender as aulas por causa desse temporal, dessa ventania especificamente, né? E assim como você, eles também relembraram essa ventania de algumas semanas atrás, né? Que houve tragédia ali, pessoas morreram, enfim, muita destruição. Então, eles também mencionaram, lembraram essa situação para suspender as aulas, enfim, para se preparar um pouquinho melhor para esse ciclone que está chegando agora, né? Mas o tempo aqui em São Paulo, nesse momento, Nath, em relação à ventania especificamente, a situação é de alerta, é importante ressaltar, o perigo existe, mas até o momento o registro foi menos intenso do que esperado. Claro que isso pode aumentar nas próximas horas, né? A Defesa Civil aqui do estado continua monitorando a situação dos ventos, mas no litoral sul aqui de São Paulo, por exemplo, Caraguatatuba, foi a região que registrou o maior vento e foram 50 km por hora. Ainda é forte, ainda é intenso, mas bem menos do que aqueles 100 km que estavam sendo projetados, né? Isso até o momento. No interior, o vento foi um pouquinho mais forte, foi em Presidente Prudente, 70 km por hora, mas a situação, por enquanto, é menos grave do que o que era esperado. Tanto que a Defesa Civil, até o momento, não registrou nenhum incidente, como na semana passada foram registrados vários, né, Nath? Perfeito. Rodrigo Tâmaro falando com a gente diretamente de São Paulo. Muito obrigada, Tâmaro. É sempre muito bom te ter aqui. Eu que agradeço. Um bom final de semana para todos. Valeu, para você também. O